Também conhecido como derrame, o AVC está entre as principais causas de morte no Brasil. No ano passado, foram registrados 89 mil óbitos pela doença, de acordo com a Rede Brasil AVC. No entanto, o que chama a atenção são crianças sendo acometidas com este tipo de doença, rara entre os pequenos. No início deste ano, uma menina de 8 anos de idade morreu vítima de AVC no estado do Paraná. De acordo com o neurologista Dr. Márcio Lima, esse tipo de doença em criança é raro. Segundo ele, 1 em cada 100 mil são acometidas. Os fatores de risco no adulto são muito mais comuns, como que são os fatores que a gente vê de envelhecimento e de vida sedentária, diabetes, hipertensão, né? É difícil você ver uma criança normalmente com estilo de vida ruins como cigarro, sedentarismo, essas coisas que vão causar arteriosclerose, que são as lesões vasculares. Porque a AVC é uma doença vascular, né? Que vai dar um problema na artéria que chega ou pelo sangramento ou pela seção desse fluxo sanguíneo no cérebro. Então, no adulto, você tem muito mais fatores de riscos sistêmicos e de rotina do que nas crianças. O neurologista também explicou quando o AVC pode acontecer e quais os sintomas devem servir de alerta. E a gente percebe, na verdade, existem fatores de risco mais comuns em crianças, que são as cardiopatias, crianças têm cardiopatas, doenças sistêmicas, anemias falciformes, é muito comum, por isso que tem mais incidência em negro e em homem, né? Porque no Brasil é muito incidente anemia falciforme, lúpus, traumas AVCs, né? Traumas que podem causar AVCs ou sangramentos ou fazer diminuição de sanguíneo, doenças inflamatórias como sepsis, etc. E a gente tem um tipo da família por identificar. A gente usa uma sigla chamada SAMU, que é fácil lembrar por causa do SAMU, que a gente vê a criança sorrindo, que o SAMU S é de sorria, o A é de abrace, o M é de música e o U você tem que ligar a urgência. O S de sorrir é aquilo. Quando você vê uma criança sorrindo, falando, expressando, com desvio de um lado só, de comissura labial ou de fala, você percebe que isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é quando você pede a criança para abraçar, levantar o braço. Você vê que um braço da criança é dismétrico, um levanta mais, outro levanta menos. É outro sinal de alerta. E a música é o jeito que a criança fala, a musicalidade da criança. À medida que a criança vai falando, ela muda o tom de voz dela, muda a musicalidade, a gente tem um sinal de alerta. Existem outros também, como você mostrou na reportagem, que é dor de cabeça, são menores, mas a gente tem que levar em consideração. Dor de cabeça, diplopia. Diplopia é aquela criança que ela olha para uma coisa e vê metade de um campo visual, não vê direito o campo visual. Tonturas, distúrbio de cognição. As crianças que, por exemplo, não começam a ficar, perde uma noção lógica da situação, você começa a ter um sinal de alerta para ligar para a urgência e para o serviço de hospitalar. O médico também reforça de como os pais ou responsáveis pelas crianças devem reagir neste tipo de situação. Tem que manter a calma, pedir ligar para a urgência ou para o SAMU, ou levar para um hospital público para que seja identificado esses sinais de alerta e você levar para fazer um exame de imagem o mais breve possível, né, para começar precocemente o tratamento da criança. Por ser criança, existe alguma possibilidade de maior sobrevivência em relação aos adultos ou não? Geralmente tem, mas isso é muito mais relacionado à extensão do AVC, né? Não é muito a característica. A crianças ele tem maior chance porque, como eu te falei, as estruturas arteriovenosas são mais limpas, mais inocentes, então tem uma recuperação melhor. E ele tem, na verdade, por isso que ele tem mais chance de sobreviver e diminuir sequela pela neuroplasticidade. A gente fala que a criança tem uma grande neuroplasticidade. A neuroplasticidade é as capacidades das células que sobreviveram a lesão, a isquemia, né, que a gente fala, essa lesão que teve uma estrutura, uma parte da célula morreu, mas outras áreas não. E como esse cérebro tem essa capacidade de resgatar outras células para refazer a função daquelas células, daquela localização que tiveram uma lesão, ele tem sequelas menores. Doutor, também em relação ao calor, muita gente fala que tem uma certa influência para acontecer esse tipo de doença, para acarretar nesse tipo de doença. Tem alguma influência? Tem muito mais influência para a questão da recuperação. E o calor também pode ter aquela coisa da vasodilatação, né, dessas coisas assim, mas não é uma influência tão importante, fora esses fatores de risco que tem, não. O Dr. Márcio Lima
Também ressaltou a importância da informação com relação a este tipo de Acho doença. importante a família tentar ter conhecimento, que os professores tenham muito conhecimento, que as cuidadoras tenham conhecimento, que as avós tenham, para quando chegar qualquer tipo de emergência, ter uma orientação para pedir uma orientação para o serviço de urgência. Porque quanto mais breve você consegue um tratamento, como eu te falei, você vai ter a tendência que tem muito menor sequela, né? Muito menor complicação. E se tiver, você vai identificar mais rápido, então, para levar. Então, eu acho que é muito importante essa sigla, SAMU, que a gente fala ser difundida, essa questão do sorria, da música, do abrace, que o sorrir é o sorriso, né? Você vê a paralisia facial, o abraço, essa dismetria que tem na coordenação motora, que a gente chama hemiplegia, se for de um lado, apesar que pode ter nos dois lados, e na música, na fala, né, que a gente fala, para poder a família ter um tratamento mais precoce. É importante todo mundo ter uma informação assertiva sobre esse assunto.